né? Ele é um pé no catolicismo e um pé no evangelicalismo, ok? Então você, quando encontra com um anglicano, conversa com um anglicano, você pensa que está conversando com um católico. Eu tive uma vez uma aula com um anglicano, né? E o que mais me chamou a atenção foi o crucifixo que ele andava com ele no pescoço. E, quer dizer, isso não diminui, obviamente, o entendimento que uma pessoa deveria ter do Evangelho. Qualquer pessoa que tem acesso ao cristianismo, mas a gente muitas vezes percebe, como outro, né, também, bem conhecido, o padre Kelman. Ele, na televisão, você percebe rapidamente que ele não entendeu o Evangelho nas poucas vezes que ele pôde falar sobre espiritualidade, falando de que a pessoa precisa se mortificar para quem sabe ter acesso ao céu. Não, quem morreu por nós foi Jesus, é só isso, a gente precisa entender. Não é só isso, né? Mas esse é o ponto mais importante. Preciso entender que eu não consigo me salvar. Eu não consigo, por mim próprio, fazendo o que for, não consigo me salvar. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar acesso à salvação. Eu vou para o céu então, porque creio em Jesus como o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Não consigo me salvar, mas Jesus consegue me salvar. Provou isso ressuscitando de entre os mortos. E quem crê nele, ele mesmo fala isso, tem a vida eterna. Esse é o ponto central. Não consigo me salvar. E Deus, por amor a mim, por amar todos nós, enviou Jesus, que morreu na cruz, perdoando os meus pecados. E todo aquele que deposita sua confiança em Jesus como seu Salvador, vai para o céu. Ok? De carona a gente ganha o Espírito Santo, e aí a gente pode ter uma vida digna do Evangelho, porque tem cristãos ainda que entendem isso, mas eles não têm uma vida que mostra que Deus transformou a vida dele. Ou ele não entendeu, ou ele entendeu e ainda quer viver a sua própria vida. Então, o que Deus nos fala é que se você quer ter alegria da salvação, satisfação de alma, olha só, realização interior, paz espiritual, você precisa ser obediente a Jesus. Então, você ganha a salvação eterna, você ganha a morada no céu, no futuro. Mas aqui no presente, você também pode ter qualidade de vida. Você não precisa ficar preso a você próprio, às suas idolatrias. Idolatrias por status, por dinheiro, por qualquer coisa. Você não precisa mais ficar escravo disso. E você fica liberto, e não tem nada melhor do que a liberdade. A gente sentir de fato que a gente é livre. Isso é extremamente bom, extremamente importante. Livre do cigarro, livre da cachaça, livre de qualquer droga, livre inclusive de você, como já falei aqui, dos seus desejos, dos seus pecados escravizadores. Então, Deus nos concede essa graça. E aí quando Ele oferece para todo mundo, oferece para mim e para você, não é mais segredo isso, a gente precisa tomar posse dessas verdades, senão a gente é a mesma pessoa sempre. A gente, como falei, né? A gente fica escravo da gente. Não, hoje eu não quero fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu vou ficar em casa mesmo, vou ficar dormindo, não vou para a igreja porque eu tenho alguma coisa mais importante para fazer, que é dormir, até um pouco mais tarde, porque afinal de contas hoje é domingo, né? Domingo. Trabalhei a semana toda, quer dizer, mas para o trabalho a pessoa levanta cedo, a pessoa, porque tem uma punição próxima, rápida, né? Igual deixar de beber água, pulou aquele horário de beber água, você nem vai sentir falta, mas daí a pouco, mais tarde, um dia você vai sentir falta. Igual comer coisas, nutrientes bons, comer uma comida saudável. Se você passa um dia sem comer a sua comida saudável, geralmente você não sente falta, mesmo se você não gosta, principalmente se você não gosta, né? Comer verduras, comer isso, comer aquilo outro, geralmente você não liga muito. Mas o negócio é carne. Aí eu sei que você sente menos falta de uma comida mais saudável, embora tenha que comer comida saudável. Se você pulou aquele dia, hoje eu não comi a minha comida melhor, né? A mais saudável, você nem vai sentir falta, nem vai sentir falta. Você precisa criar um hábito, né? Nem vai sentir falta. O segundo dia também não. Então você vai passando, vai pulando assim, você vai sentir mesmo isso é mais adiante. É assim que a gente costuma passar mal, né? Por falta de hábitos bons. E a maioria da nossa vida é assim.
E olhando para esse texto aqui, a gente precisa entender claramente de que Deus, Ele quer ser conhecido em todo o planeta. Dessa maneira, aquele que salva e aquele que dá qualidade de vida, aquele que dá paz interior. Ok? E nós, olha só, somos os agentes do Senhor para isso. Deus fez você conhecer o Evangelho para que você seja esse agente dele em todo o planeta. A começar dos seus amigos, conhecidos, colegas de escola, do trabalho, familiares, a começar, mas não para aí. Que Deus não nos chamou exclusivamente para uma ou duas pessoas. A gente fica muitas vezes tão preocupado com os nossos familiares, sabe por quê? Porque são nossos. Demonstra muito mais do nosso egoísmo. Não sabendo nós, ou ignorando nós, que as outras pessoas também estão com um destino comprometido se não ouvirem o Evangelho. Vão para o inferno se não ouvirem esse Evangelho que você tem. Por isso que nós falamos, que nós existimos para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Todo homem, mulher e criança precisam ouvir do Evangelho. E nós somos os agentes de Deus nesse planeta para que isso aconteça, tá bem? Queria que você lesse comigo o Salmo 67, os 2 primeiros versículos, tá bem? Para que a gente entenda, na nossa mensagem de hoje, como é que Deus quer que a gente reaja com tudo que Ele tem nos dado. E, na verdade, Deus espera que essa seja a sua oração a partir de agora, a partir de hoje. Talvez isso seja a grande lição de hoje. Por que você quer ter alguma coisa? Por que você quer possuir algo? Desde saúde a um carro novo. Desde influência até sabedoria. O Salmo 67 fala muito sobre isso. Um dos salmos, essa parte, inclusive, que eu decidi decorar. E você pode sair daqui com essa passagem decorada. Tá bem? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos e a tua salvação em todas as nações. Tão fácil. Agora, não é nada para tagarelar, igual um papagaio, mas para interiorizar essa verdade. E se isso acontece na sua vida, eu não tenho dúvida que você vai ser ressignificado. Deus vai ser ressignificado na sua vida. As coisas que você ora, quer, deseja, tudo vai ter um significado diferente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O salmista começa esse salmo demonstrando que Deus já mudou a vida dele. Que Deus é tão real, tão claro nas suas vontades, que ele entendeu. E não só isso, a oração dele foi transformada pelo entendimento que ele tem de Deus, a ponto dele escrever uma música, compor uma música, para que toda a nação de Israel lembre-se disso. Embora nós, eu e você, possamos muitas vezes ignorar isso. Olha só como é que ele diz aqui, né? Ele tinha entendido o melhor sobre Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Você e eu estamos nessa situação. Já sabemos que Deus, se Ele não tem misericórdia de nós, a gente não levanta de manhã. A gente está acabado. A Bíblia diz isso mesmo, de que nós somos merecedores da ira de Deus. Mas alguém, uma cigana evangélica, ou um cigano evangélico, tem muito pastor que é cigano, né? Um cigano evangélico, gospel, falou assim: você merece ser feliz. E você se enganou com isso. E você às vezes alimentou essa verdade. Mas eu estou na igreja sempre, pastor Abisaí, né, pastor Marcos, o Cléber sempre fala isso, que nós não merecemos. A felicidade, né, Deus nos dá felicidade por graça, mas nós não merecemos. Mas eu ouço tudo isso. Mas muitas vezes, dentro das nossas atitudes, como falei domingo passado, as nossas atitudes são de quem não conhece Deus. E muitas vezes, quando nós nos relacionamos com o que Deus nos deu, e o que a gente pede, a nossa relação é Deus fora.
Mas o salmista ele quer nos lembrar disso. Ele fala que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Ele está dizendo assim, sabe o que é? Que Deus, na verdade, deixe de me punir a punição que eu mereço. Misericórdia é isso. Misericórdia é, eu mereço ser punido, mas alguém não me dá essa punição. Misericórdia. Ok? Isso é misericórdia. Misericórdia é uma punição não concedida, não dada. Alguém me deu um soco na cara, me maltratou, me machucou, cortou o meu braço. A própria pessoa pensa assim, eu mereço punição, porque fiz o que não devia. Mas aí na punição a ele, eu falo assim, não precisa punir. Ok? Jesus falando na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Estevão a mesma coisa, sendo apedrejado. Pai, perdoa-lhes, são ignorantes, estão fazendo isso de idiotice, porque não conhecem. Porque Deus podia derramar um dilúvio, como aconteceu no passado, né? Podia jogar um raio na cabeça de todo mundo. Mas Deus teve misericórdia. Não é sempre que Deus tem misericórdia. A Bíblia fala que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Igual você, Ele quis ter misericórdia de você. Por isso que você entendeu o Evangelho. Ok? Então, não fique imaginando, porque não tem praga na sua vida, você não está moribundo em algum lugar, não fique imaginando de que é por você ser uma pessoa muito especial, um santo, é uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito ética, correta. Não, é pela misericórdia de Deus, porque Ele ainda tem um projeto na sua vida. Aí, o salmista diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Algumas versões falam assim, que Deus seja gracioso para conosco. Embora graça é o que vem depois, né? Graça é algo que eu recebo sem ter merecido. Misericórdia é algo que eu não, olha só. Misericórdia é uma punição que eu não mereço livramento, mas Deus me dá misericórdia. É livramento. Graça é o contrário. Eu não mereço uma bondade, mas Deus dá. Então misericórdia é, mereço punição e Deus não dá. E graça, não mereço um bem, mas Deus dá. Entender isso? Isso precisa ficar claro. O salmista entendeu isso. É porque essa palavra aqui ela tem a ver com um favor que é dado mediante a misericórdia. Mas a tradução ia ficar muito grande. Aí, para explicar isso, né? Para explicar isso. Mas como é Bíblia, né? A Bíblia, então, o tradutor preferiu colocar assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nos dê aquilo que nós não merecemos, mas que precisamos. O salmista falando que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E aí? E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que faça com que nós passemos a demonstrar Deus pelo brilho dele na nossa vida, ou a glória dele sobre nós. Da gente deixar claro para as pessoas, olha, talvez você me ache legal, simpático, é meu esforço, porque a minha natureza ela é estragada. É assim, a ajuda que eu lhe concedo é porque Deus mudou a minha vida. Se a gente não faz isso, a gente está usurpando o lugar de Deus. E a gente tem que deixar claro na vida de todas as pessoas. Ok? Agora, como falei, né? Se você quer ter qualidade de vida, você precisa entender essas coisas e ser obediente. Se você não for obediente, você não vai ter qualidade de vida. Pronto. Você vai ficar preso na sua própria vida, nas suas angústias, nas suas ansiedades. Ok? Aí vai ter que procurar um remédio. E o remédio só vai resolver os efeitos. Às vezes nem os efeitos. Mas o problema, a raiz ainda vai estar brotando veneno na nossa vida. O problema que ser atacado é dentro, é de dentro, O problema é interior, não é exterior. Tá bem? Quando a gente xinga alguém, maltrata alguém, ou qualquer coisa,
que é fruto do pecado, o problema vem de dentro. Vem de dentro. Quando alguém, muitas vezes, diz, eu só fui grosso com você porque você me maltratou. Não, você maltrata porque você é pecador mesmo. A gente só quer a desculpa. É assim. Você me maltratou, por isso que eu... Não. É igual aquele negócio, né? Não tem um ditado falso, né, que fala que a ocasião faz o ladrão? Não tem isso? Não. A ocasião faz o furto, faz o roubo. O ladrão já está feito há muito tempo. A gente sabe disso. Você e eu sabemos dessa verdade. Ok? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. O salmista está entendendo que precisa da misericórdia de Deus, porque ele entende que merece a ira de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Além de não me dar a punição que eu mereço, Senhor, me dá aquilo que eu estou precisando, que eu julgo precisar. E faça, olha só, aí que entra a maturidade do salmista. Que as pessoas percebam que o Senhor é bom para mim. Que as pessoas reconheçam que o Senhor tem me feito bem. E eu quero dizer isso. Agora, o versículo 2, ele me pegou no pé quando eu li essa passagem e entendi, lendo e estudando a Bíblia. E quero que você, a partir de hoje também, é o desejo do meu coração, e eu sei que Deus quer isso para você. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. O salmista está falando assim: Senhor, quando o Senhor tem misericórdia de mim e me abençoa, eu já entendi a razão pela qual o Senhor tem misericórdia de mim e me abençoa. O salmista fala assim: tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo que eu claramente percebo que é misericórdia e graça de Deus, é para que Deus, olha aqui, seja conhecido na terra, para que Ele, a vontade dEle, os caminhos dEle sejam conhecidos. O caminho para uma vida satisfatória, realizada, paz espiritual. O caminho. Deus me abençoe para que o teu caminho seja conhecido e a tua salvação entre todas as nações. Queridos, você não precisa fazer um curso de teologia sistemática, teologia bíblica, para você entender que essa passagem está dizendo algo profundamente modificador da nossa vida. Algo que, se entrar de fato na nossa vida, vai alterar a nossa maneira de pensar. Como é que você ora? A sua oração nesses dias. Quando você ora, quando você pede o que você pede para quê ou para quem? O que o salmista está falando aqui, que ele já entendeu, e a gente como cristão já deveria ter entendido isso, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Não mereço o céu, mas Deus me deu, e Deus me abençoa com muitas coisas. Para quê? Para você se deleitar, para você ficar, como diz, para você construir novos celeiros e acumular bens para a sua vida? Não. A verdade que Deus está falando aqui é que o salmista tinha entendido o melhor sobre Deus. Deus me dá a graça dele para que eu sirva a Ele no propósito que Ele tem na terra, de os caminhos dele serem conhecidos, e a salvação dele também seja possuída pelas pessoas. Então, irmãos, a mensagem é basicamente isso. Eu podia parar agora se você entendeu. Isso deve modificar a nossa oração, a nossa maneira de pensar. Então, a próxima oração que você fizer, o que você tem pedido esses dias? Eu tenho pedido, Senhor, saúde. Eu tenho pedido saúde para o Senhor. Mas eu entendo claramente que essa saúde não é para eu, sei lá,
para eu me parecer saudável apenas. A menos que isso contribua para a glória dele. Mas muitas vezes a gente pede, Senhor, eu queria ser mais bonito, mais bonita. Para quê? Isso vai redundar no conhecimento do caminho do Senhor, na salvação das pessoas. Se redundar, então peça, seja claro isso. Senhor, eu gostaria de ter cabelo. Queria ter, não queria. Para quê? Pergunte a Deus se isso contribui. Agora, na verdade, a gente nem precisa perguntar para Deus, né? Muitas vezes a gente sabe. Senhor, eu preciso de um carro melhor. Na nossa oração tem que ser essa daqui. Senhor, tem misericórdia de mim, o carro quebrou de novo. Estou eu na rua mais uma vez. E me abençoe com um carro novo. Para que de fato eu consiga ir onde eu preciso ir. Para falar do Senhor. Estou indo para o trabalho, mas o meu trabalho é só um meio pelo qual eu mostro o caminho do Senhor. É um meio pelo qual eu falo da salvação que há em Jesus Cristo. Porque deve ser assim, o meu trabalho, a minha escola, os meus relacionamentos, o clube que talvez eu vá, as participações que eu tenho na sociedade. Então, a partir de hoje, você está estudando para algum concurso? Saiba que Deus quer te dar uma vida melhor, qualidade de vida, mas não para você somente. Isso é carona apenas. Você acha que Deus não tem muitas pessoas para alcançar ricos do Brasil? Como é que se entra numa sociedade de ricos? Tendo dinheiro. E Deus certamente faz isso com algumas pessoas. Mas muitas vezes quando a gente pede dinheiro para Deus é para quê? Como muitos crentes, isso chega a envergonhar. Dinheiro no bolso, dinheiro que Deus me envia, ou Deus, às vezes a pessoa nem pensa assim, né? Ela acha que a competência é dela. Ela fala assim, o dinheiro que eu tenho, se eu fosse rico, a minha vida estava baseada em viajar e comer bem. Carnalidade pura. Carnalidade pura. Isso vai passar. Isso é que aquele homem falou. Vou construir mais celeiros. E o final, Jesus falando da parábola. Essa noite pedirão a tua alma. Qual é o depósito que você tem no Senhor, no céu? 0. Porque penso em mim. Quando penso em alguma coisa, é em mim. Tem aquela música, né? Esqueci o nome da música, mas fala bem assim. Quando eu penso em alguém, só penso em você. Mas no fundo, a gente nem é assim. A gente quando eu penso em alguém, penso em mim mesmo. Quando penso no trabalho que eu estou tendo com alguma coisa, eu penso em mim. A gente nunca entende, nunca ou quase nunca, que Deus tem um projeto que quer realizar através da nossa vida. E tudo que você já tem, que você recebeu por misericórdia, por graça dele, é para empenho desse ministério, desse serviço. Tem um emprego bom? Às vezes tem um emprego bom, mas porque você pensa muito em você, o emprego se tornou ruim, porque você não ganha o suficiente. Mas você não ganha o suficiente, está endividado muitas vezes, por sua culpa. Porque você quer levar uma vida que você não deveria. É assim mesmo, comprando mais do que precisa, ao invés de se adequando à renda. Aí Deus, peraí, se eu der um emprego melhor para você, o que vai acontecer? Você vai ficar mais endividado, porque é natural que isso aconteça. Conheço gente, funcionário público, ganhando muito bem, hoje talvez, eu estou falando muito bem para a nossa realidade, a pessoa ganha, talvez hoje ganhando perto dos 20 mil reais, mas a dívida dele é de 500 mil reais. Agora imagina, com 20 mil para pagar 500, quanto tempo ele deveria trabalhar
E foi crescendo isso, por quê? Porque olhava sempre para si próprio. E ele entende isso claramente. Ele e a família dele. Recomeçar, como é que recomeça? Não tem jeito de recomeçar. Não tem jeito de recomeçar. E é cristão agora e o peso da dívida aumenta muito mais no coração. Preciso resolver essas questões. Então, queridos, o salmista é muito objetivo, muito claro aqui. Ele fala bem assim: para que, Senhor, tenha misericórdia de mim e me abençoe. Para que? Para que? Para que? Senhor, tem misericórdia de mim. Me abençoe. Para que as pessoas conheçam o modo de viver que dá realização de vida e paz. E conheçam Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas. Queria que a gente levasse algumas lições para casa. Aquelas lições que você, obviamente, precisa reservar para refletir durante a semana, para compartilhar com os amigos. A gente acaba dando aqui meio que, né, um reforço, né? Lembra, essa mensagem está falando exatamente por que temos e para que temos o que temos. O que você tem? Faz uma listinha agora no seu coração. Deus teve misericórdia de você e abençoou você. Saúde, emprego, competências. Você está em algum emprego porque você tem alguma competência. Dons, certamente Deus deu dons para você. Talentos, provavelmente. Para que isso? Para que aconteceu isso? Por quê? Ok? Então, o objetivo é revelar um Deus grande. Isso mesmo. Um Deus que, como a Areli falou aqui no começo, um Deus que, para Ele, não tem nada impossível. Não tem nada impossível. Porque esse Deus soberano, grandioso, o Rei dos Reis, o que controla o universo com o poder da sua palavra, esse grande Deus, Ele também conhece a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, as minhas necessidades. Conhece quem eu sou, conhece tudo de mim. Esse Deus soberano, todas as coisas que eu tenho, deve revelar um Deus que é grande, é um Deus que dá paz àquele que está em conflito, que realmente dá aquilo que as pessoas necessitam. Porque temos e para que temos o que temos. Então, ao orarmos, ao pedirmos alguma coisa a Deus, às vezes não é nem formalmente, né? Estou falando formal porque a gente tem a ideia de que a gente precisa, né, até impostar a voz para orar e falar com Deus. Não precisamos disso. Mas a gente tem que orar, como a Bíblia fala, sem cessar, é o tempo todo. Aí no seu lugar, você conversando com Deus, dirigindo no trânsito também, dialogando com Deus. Porque todo mundo dialoga com alguém. Muita gente dialoga consigo próprio. E às vezes dialoga com a entidade. Mas nós dialogamos com Deus. Se você é um cristão e tem entendido isso, o seu diálogo é com Deus. Você conversa com Deus e tem que conversar. E aproveitar e orar. E falar para Ele mesmo: Senhor, me abençoe para eu chegar no meu trabalho e lá eu testemunhar do Senhor. Eu abrir a minha boca e falar que o Senhor é bom. Isso mesmo. Deus existe e Ele é grandioso. Grandioso. Lembra disso? A gente não pode perder de vista quem é esse Deus, o Criador de todo o universo. Quanto mais a gente imagina o que é o universo, imagine então mais ainda. Turbine a sua mente, entendendo que Deus é muito maior. E nós somos limitados, porque Deus é tão grande que não cabe na nossa mente. Mas Ele dá indícios, Ele demonstra pela natureza quão grande Ele é. E pela palavra dEle, especificamente como Ele é. Ele é grande, sublime,
Não temos todas as palavras necessárias para expressar o tamanho desse Deus. Nada na face da terra acontece sem o consentimento ou sem a ação de Deus. E como Jesus fala, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus não tenha conhecimento daquilo. Então é grandioso demais. A gente não consegue compreender isso, porque nada é por acaso. Deus está no controle de tudo, todas as coisas dependem de Deus. Aquela formiguinha que você vê na parede, Deus tem conhecimento daquela coisa. Imagina Deus, então. Por isso que é muito difícil da gente imaginar um ateu, né? Um ateu. Porque basta a gente refletir na vida. Puxa vida, se a gente tem um mínimo de conhecimento, de inteligência ou sabedoria, a gente entende que todo efeito tem uma causa. É só imaginar. Isso não veio do nada, porque isso não tem lógica. Alguém teve que botar isso em ordem. Alguém teve que criar isso, né? Alguém. O mundo não teve geração espontânea, igual dizem o povo do evolucionismo. Eles não falam isso, né? Mas é o resumo da história. O mundo, o universo, teve geração espontânea. Mas fala isso, geração espontânea, na frente de quem fala sobre isso. Ele vai te xingar. Não. O negacionista da própria ciência são esses que admitem o evolucionismo. Deus existe e Ele é maior do que tudo e todos. Não há nada por acaso. Deus está no controle. Todas as coisas dependem de Deus. Segundo lugar, nós temos o que temos porque e para revelar um Deus gracioso. Isso mesmo. Esse Deus tão grande decidiu derramar da graça dele sobre nós. Por que você tem o que você tem? Não é porque você é bonzinho. A Bíblia fala de que Deus se alegra com a prosperidade do seu servo. Porque Deus quer que a gente, de fato, para fazer a vontade dele, que a gente tenha prosperidade em tudo, principalmente prosperidade espiritual. Mas o que a gente faz quando a gente se dá bem com alguma coisa? A gente mostra a Deus? Ou a gente quer, aprendi agora, né, que se colocar Deus na frente, Deus pode me dar as coisas. Mas é só fake. Na hora que aparece, eu prefiro me esconder Deus e me aparecer. Eu prefiro me regalar. É igual a gente faz com o primeiro salário da gente. Primeiro salário, né? Se você é crente, se você é cristão, entendeu que aquele emprego foi Deus que deu, funcionário público, né? O que você vai fazer com aquele dinheiro? Pense acerca disso. Se você entende que foi Deus que deu, o que você vai fazer? Jogar na lota. Agora eu tenho um montante que eu acho que eu vou entrar num bolão magnífico, né? E vou ganhar a Mega Sena da virada, né? Não tem um negócio assim? E por aí vai. Não, a gente sempre olhando para nós, sempre olhando. Deus tem nos dado o que precisamos, Ele nos socorre nas nossas necessidades, Ele dá sem o nosso merecimento. É isso. Porque temos o que temos, e para que temos o que temos? É para revelar um Deus gracioso, um Deus bom. E você só entende que Deus é gracioso quando você entende que não merece. Porque essa é a verdade. O salmista falou isso, que Deus tem misericórdia de nós. E não é só o salmista que fala isso, não. A Bíblia fala de que Deus se ira contra a humanidade que o repele. Mas dentro dessa humanidade, alguns entenderam isso. Senhor, por favor, eu aceito, entendo que não mereço, sou pecador, preciso da misericórdia do Senhor. Aqueles cegos, né? Enquanto Jesus estava passando, Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de nós, de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Impressionante. Cegos, entendendo, Senhor,
eu não mereço nada de... Mereço é desgraça mesmo, estou aqui numa situação de merecimento. Mas tem misericórdia de mim. Aquelas palavras demonstrou que eles têm entendimento acerca disso. No primeiro momento que tiveram, Jesus, espera aí, vem cá. A própria população, a cambada de gente, a multidão, querendo abafar a voz deles. Aquele monte de gente caminhando ali com Jesus, não entendi isso. Mas os cegos viam, teve a oportunidade de encontrar com Jesus, fizeram uma arruaça para falar com Jesus. E foram na boa, Senhor, tem misericórdia de mim. Deve ser a nossa abordagem inicial quando a gente for pedir alguma coisa para Deus. Senhor, tem misericórdia, porque isso que não está bem ainda não é a ira do Senhor sobre mim, porque se fosse a ira do Senhor sobre mim, eu não estava mais aqui. A ira do Senhor com algumas desobediências, como Uzá, lembra de Uzá? Pela desobediência ele quis fazer um ato bom, quando a carroça que levava a arca da aliança tropeçou, e a arca quase cai, e Uzá, que não poderia tocar na arca, julgando que Deus não era soberano, Deus falou para não tocar, não vou tocar, mas ele quis fazer um favor para Deus, mais real do que o rei, na desobediência, tocou na arca da aliança, e o que aconteceu? Fulminado na hora, um raio caiu na cabeça dele. Essa é a nossa vida. Mesmo querendo fazer um bem, a gente ainda é merecedor da ira de Deus. Mas Deus tem misericórdia de você e tem tido, você sabe disso. Você está aqui hoje pela manhã, nós estamos aqui. Ok, por fim, porque temos o que temos. E para que temos o que temos? Para revelar a intenção, está uma intenção ali, né? Mas revelar a intenção dele com tudo o que ele tem nos dado, tá bem? Deus nos deu para revelar o propósito dele com aquilo que você possui. Deus me dá algo, foi promovido, passou naquela prova que você orou tanto, para não ser reprovado na escola, ganhou um prêmio, quem é que está aparecendo? É você? Então, ou não foi Deus, foi o diabo, foi Satanás que lhe deu aquilo, que é possível também. Satanás, ele é muito craque. Olha, toma isso aqui, porque eu quero que você se afogue nisso aí. Toma isso aqui, porque é droga para você. Eu sei que você quer isso, toma isso. E você vai se afundar. Porque Satanás também faz isso. Mas se você é um cristão, entende, você vai dar nome a isso. Então, Deus quer revelar o propósito, a intenção dEle. Ele quer revelar a intenção dEle no mundo, nas pessoas, no seu coração, com aquilo que Ele tem dado para você. É engraçado o que a Bíblia fala, engraçado, muito interessante, né? Em 1 Pedro fala de que Deus tem nos dado tudo que necessitamos para tem nos dado tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Mas muitas dessas coisas a gente não pega, né? A gente não toma posse. Já tem nos dado. É porque a gente pensa assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso de grana, igual traficante, quer a desgraça dos outros, mas quer o dinheiro para si. É igual dono de boteco, dono de distribuidora de bebida, que se dane as pessoas, eu quero é o meu bolso cheio. É assim. O que você tem? Saúde, emprego, salário, dons, talentos, competências, serve para quê? Tem algo que sempre me chama a atenção, que eu quero terminar com isso também. Esses filmes de detetive, né, de agentes, como 007, Missão Impossível, tirando a sensualidade que sempre tem, né, mas ele é didático para a gente que é cristão. Sempre falam sobre objetivos. E mostram que esses objetivos têm alguns obstáculos para serem alcançados. Mas sabe, a gente sabe disso, né? Nós temos uma missão também.
Mas temos obstáculos, temos algumas coisas que são difíceis, né? Para a gente alcançar esses obstáculos. Às vezes as pessoas, mas às vezes a gente mesmo. Mas sabe, em todos esses filmes, esses agentes recebem alguns, não sei como é que eu posso chamar, gueriguetes, não sei, né? Apetrechos. Um relógio que é uma bomba, não é? Um colar que faz a pessoa voar, não sei, né? Um carro super especial. Não é verdade esses filmes? E faz questão, uma caneta que serve de telescópio. Uma moeda que mata quem, né, joga para cima e vai matar quem está perto. Então, todos aqueles apetrechos ali que a pessoa tem, é para quê? É engraçado, que a gente assistindo esses filmes, a gente vibra com isso. Fala, que legal. A gente acha absurdo, mas acha legal. É legal. Eles precisam daquilo para cumprir com a sua missão. E vão gastar aquilo na sua missão. Na hora de chegar lá, para ir até o final e concluir a sua missão. Mas por que nem sempre a gente percebe que Deus também nos dá tantas coisas, tantos apetrechos? E Deus às vezes é até benevolente comigo, com você. Você tem um smartphone. E a gente muitas vezes usa mal. Não é para o bem. Não é para o propósito. Para que conheçam a vontade de Deus em todas as coisas. Para a salvação de todas as nações. As nossas escolhas devem refletir Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que terei. E nas minhas orações, a partir de agora, tem que estar embutida essa verdade. E dizer para Deus, Senhor, me dê saúde para eu servir melhor ao Senhor. Pai, me dê eloquência. Eu queria falar bem, Pai. Mas não é para aparecer no YouTube como o grande influencer. É para falar do Senhor. Pai, me dê oportunidades de conhecer algumas pessoas para falar do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, louvamos o Teu nome, Pai, e reconhecemos que o Senhor é Deus soberano, grandioso, Pai eterno. Louvamos o Teu nome, pedindo a Tua bênção para que a gente de fato tenha aquilo que precisamos, para que a nossa vida reflita mais o Senhor, brilhe mais Jesus, para que as pessoas possam também ouvir a Tua salvação através dos nossos lábios. Nos abençoe, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a atenção, para a gente não viver perdido, para a gente não ficar atrapalhado, atrapalhada nas coisas dessa vida. Porque primeiro elas passarão. E segundo, o Senhor nos dá tantas oportunidades de acumular tesouro no céu, com o bom uso do que temos e do que somos. Oramos pedindo a Tua misericórdia e bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ok, Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanhou até agora também, Deus abençoe o seu coração. Você tenha uma excelente semana. E a gente está aqui no próximo domingo para encerrar essa série que temos trabalhado, tá bom? Lembre-se que o Evangelho vai com você. Se você tem o Evangelho, ele vai com você, tá bom? Deus abençoe. Excelente semana, Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo. Ok, e nós também, né? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana, uma semana abençoada. Não esqueça de